Muito boa noite, muito boa noite. Está começando mais uma edição aqui da live do programa do Rubão. A partir de agora, você vai conferir 60 minutos de um bate-papo todo especial, diferente. No início de noite, sempre as lives do Rubão. www.programadorubão.com.br. Esse é o nosso endereço eletrônico, onde você vai estar conferindo sempre as principais notícias do mundo da política do estado do Ceará. Abraçar aqui as pessoas que já estão adentrando na nossa live. Arquimedes Pinheiro, que é o secretário de esporte do município de Fortaleza. Arquimedes, vamos marcar nossa live, tá? Acredito que é para a próxima semana, tá certo? O Rafael Teles já está aqui também. E, como eu estava dizendo, o programa do Rubão.com.br é o portal onde você encontra as principais notícias e informações 24 horas atualizadas sobre o mundo da política do estado do Ceará. Vou explicar como funciona a nossa live. Nós temos o nosso telefone WhatsApp, o nosso WhatsApp que está na tela, que você está conferindo aqui, vai estar disponível para você participar, perguntando, interagindo. Caso não consiga fazer a pergunta aqui na descrição do vídeo do nosso Instagram, tá bem? Antes de falar do nosso convidado, eu falo para você que está chegando, e a gente está fazendo esse preâmbulo aqui exatamente para que as pessoas possam começar a chegar na nossa live e começar a interagir conosco. Eu estou só informando aqui que já estamos no ar. Todos que estão também no nosso WhatsApp recebem através da nossa lista de transmissão, tá bom? Esse é o programa do Rubão. Lembrando a você, bora Eduardo Monteiro, grande abraço para você, rapaz, gente boa, vamos que vamos. Vamos lá, vamos começar a nossa live. A partir de agora, o deputado Heitor Freire é o nosso convidado e vai estar conosco para esse bate-papo todo especial. A partir de agora, vou convocá-lo para nossa live a partir de agora. Vamos lá, convidando. Pronto, vamos chamar. Deputado, você fica à vontade para fazer o convite. Faça o convite aí, eu lhe chamo para participar aqui da nossa live, tá certo? Por gentileza, deputado Heitor Freire, pode chamar para poder participar aqui conosco, tá certo? Fred está participando aqui. A Tice, Eduardo Monteiro, como eu falei, grande Eduardo, gente boa, preciso falar com você. Alves também está aqui conferindo, Verônica Alves, a Salete, Davi da Mata, Igor Leitão, tem a Liliane Moraes também está aqui, todos já chegando. O Thiago também conferindo, Davi Saraiva, ou David Saraiva também está participando aqui conosco. O deputado, pedir para que você possa só fazer o convite, faça o convite para que a gente possa lhe chamar, porque você adentrou na live, mas eu ainda não estou tendo uma visualização sua aqui, tá bom? Deve ser Mário Augusto, grande Mário Augusto, grande braço, gente boa. Cláudio Nelson Brandão, gente boa também, conferindo aqui. Vamos que vamos. Olha, só lembrando a você que o nosso entrevistado de hoje é o deputado federal Heitor Freire. Nós vamos falar sobre os projetos do seu mandato nesse período de pandemia e também as indicações do seu mandato, do seu trabalho lá em Brasília, nesse período tão complicado em nossas vidas, tá? Ô, deputado, por gentileza, eu estou tentando lhe chamar aqui, mas o equipamento ainda não me dá disponibilidade de lhe ver, de ver o seu nome à disposição. Então, por gentileza, você pode fazer o convite para participar? Nosso abraço ao deputado Heitor Freire, Carlos Nepomuceno, PSL Paraipaba. Grande abraço ao grande Carlos. Vamos que vamos. Vamos lá. Tirando aqui para que a gente possa ter esse auxílio. E para que a gente possa ver também aqui a nossa live. Vou botar aqui a nossa logomarca, que é a logomarca aqui do programa do Rubão. Pronto, já chamou aqui, agora a gente vai chamar. Solicitação feita. Vamos chamar de agora mais uma live do programa do Rubão. São 60 minutos para que a gente possa conversar, dialogar. Boa noite, deputado.
Boa noite, Rubão. Tudo bom, meu amigo? Tudo em paz, meu amigo. Primeiro, quero... Esse momento inicial para que a gente possa posicionar a câmera, tá tudo certo, iluminação, tudo ok? Tudo ok por aqui. O áudio tá ok também, não é isso? Tudo ok. Deixa eu só lhe fazer uma pergunta. Você está me ouvindo por outro telefone celular ou pelo que você está falando? Não, estou ouvindo pelo mesmo celular. Pronto, tranquilo. Para que se tivesse um segundo ia dar uma interferênciazinha. Mas tudo bem. E agora eu vou fazer um pequeno preâmbulo aqui da nossa abertura, tá bem, deputado? Tranquilo, meu amigo. Rapidamente, o meu entrevistado de hoje é Heitor Rodrigo Pereira Freire, tem 38 anos, nasceu no município de Juazeiro do Norte, terra de Padre Cícero. É casado há 14 anos com a senhora Danila Freire, pai de Sara, de 10 anos, Sofia, de 8 e do Enzo, de 7. Ele é graduado em administração pela Universidade de Framingham, tá certo? Framingham. Framingham, nos Estados Isso, Unidos. fica nas proximidades de Boston, região Pronto. de Massachusetts. Pós-graduado em Finanças pela Escola de Finanças de Londres, mestrado em Administração e Controladoria pela Universidade de Wolverhampton. É isso? Wolverhampton. Wolverhampton. Então, Fica no meio da Inglaterra, próximo a Birmingham, País de Gales, aí para o pessoal se situar. E tem mestrado em Comércio Exterior e Acadêmico de Direito. Atuando como empresário em Fortaleza no segmento de iluminação, Heitor Freire participou de grandes obras da cidade e no estado, onde também promoveu projetos sociais, acolhendo e iluminando comunidades e lares de famílias carentes. Heitor Freire hoje é reconhecido líder da direita cearense. Atuante do movimento Direita Ceará, onde defende o combate à corrupção, valorizando a ética, a moral e os bons costumes. Como deputado federal, aliás, concorreu em 2018, foi eleito deputado federal com 97.201 votos. Atualmente é presidente estadual do PSL Ceará e como deputado federal é autor de importantes projetos de indicações como o que considera terrorismo as atividades de facção criminosas, o que aumenta a pena em casos de feminicídio, projeto de lei para renegociação de dívidas de agricultores, indicação para restauração de vias e estradas cearenses, indicação para o fomento da atividade turística no interior do estado, projeto de lei para a retirada de Paulo Freire do posto de patrono da educação brasileira e emendas impositivas com foco na saúde e infraestruturas dos municípios cearenses. Esse é o nosso entrevistado de hoje. Deputado, primeiro parabenizar esse seu currículo, parabéns, você é um cara que tem conhecimento da terra, mas também já deu uma viajada pelo mundo, estudando, entendendo também as principais ideias, projetos, sociedades que têm uma ideia mais evoluída dentro do estudo. Primeiro, agradecer sua participação aqui conosco, agradecer você estar aqui do programa do Urbão. Eu me lembro que a primeira vez que conversei com você foi no evento da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, onde nós fizemos um rápido balanço das atividades do seu mandato, e naquele período, eu acredito que com 6 meses, você já tinha uma vasta lista de atividades propositivas ao Estado do Ceará. Seja bem-vindo ao nosso programa e vamos começar, não é isso, deputado? Boa noite, Rubão. Eu agradeço a você por esse convite, sempre muito receptivo, muito atencioso, uma pessoa que tenta informar todo o estado do Ceará, da política, do que está acontecendo, dos bastidores de Brasília. Então, meus parabéns pelo seu trabalho. E a todos que vieram aí participar, a todos os nossos telespectadores, né, que estão participando. É um imenso prazer. É importante esse bate-papo, é importante estar sempre conversando, escutando sugestões, críticas construtivas e, ao mesmo tempo, mostrando para a população o que é que a gente vem feito nesse momento tão difícil que o Brasil está passando. Pronto, você citou e a gente já começa esse nosso bate-papo exatamente nesse pontapé inicial que é esse período de coronavírus, essa pandemia que assola todo mundo, e nosso país não é diferente. Eu estou aqui com uma lista que eu pude pesquisar sobre alguns projetos que você realizou nesse período, somente nesse período. Eu já começo com esse aqui, que eu acho que deve ser um dos principais. Defesa
você defende o uso do fundo eleitoral e partidário em medidas de combate ao Covid. Você é a favor de toda a verba partidária ser destinada ao combate ao coronavírus, deputado? Sou a favor, sim. Ano passado, quando nós tivemos aquela votação de aumento do fundo eleitoral, eu fui contra utilizar o fundo eleitoral. Eu deixo bem claro que eu fui o deputado federal que menos gastou na última eleição no Ceará e fui qualquer tipo de recurso para as eleições. Então, eu votei contra o aumento do fundão e se tiver alguma votação, eu apoio e votarei para que o fundo eleitoral seja destinado e retornado para a população. Todo o poder emana do povo e eu acredito que esse valor ele deve voltar em benefícios para o povo, principalmente nesse momento delicado. A saúde, ela sempre foi uma área crítica no Brasil. Quem conhece de saúde, saúde pública, sabe que o Brasil sempre esteve no fundo do poço e depois de quase uma década e meia de governos de esquerda no poder, a saúde afundou mais ainda. Então, apoio sim, Rubão, que esse valor ele seja destinado para a população. Eu deixo bem claro que é o seguinte, que o fundo eleitoral, em total, ele retorne para a população. O que muitos me perguntam mas espera aí, o PSL não vai usar nas eleições de 2020 se acabar para todos? Deputado, nós estamos... Só um adendo, deputado. Você deve estar no Wi-Fi, não é isso? Estou no Wi-Fi. Não, estou no 4G. 4G, então é porque está falhando um pouco. Acho que está variando um pouquinho. Eu acho que falhou naquela hora, foi um aviso da minha bateria aqui. Aí por isso então, que apareceu a tela. Pronto, então Rubão, o que eu deixo bem claro que todo o poder emana do povo e que esse valor ele retorne para o povo, principalmente nesse momento delicado. Deputado, tem um projeto de lei seu, que é o 1005/2020, que propõe suspender o uso dos cartões corporativos de membros da administração pública enquanto durar o período de pandemia do Covid-19 no Brasil e destinar os seus gastos para o combate. Na mesma sintonia do fundo eleitoral, você propôs esse projeto. Queria que você falasse um pouco sobre ele. Claro, não somente, quando a gente fala de gastos corporativos, não somente o presidente da República tem um cartão corporativo, assim como muitos diretores e presidentes de órgãos estatais e de bancos públicos. E muitas vezes nós não temos qualquer transparência nesses gastos. Então, o que eu quero mostrar para a população é que a torneira de gastos, ela existe em vários setores. Por exemplo, eu essa semana defendi que antes de cortarem ou congelarem qualquer salário de professores, de policiais ou de profissionais da saúde, que primeiro eles cortem dos políticos, de deputados, de senadores, de prefeitos, mas também daqueles que estão à frente de órgãos federais. Existem órgãos como Itaipu, como vários órgãos federais, que esses diretores estão ganhando 60 mil, 80 mil reais, se somar seus privilégios, passa de 120 mil reais. Nós vimos essa semana que aquele deputado, ex-deputado conhecido pela dança da comemoração do Temer, o Carlos Marum, ele foi reintegrado como conselheiro de Itaipu, ganhando salário de 27 mil reais. Então, assim, um conselheiro, ou seja, talvez ele vai trabalhar só, ou vai participar de uma reunião, talvez, por mês, para ganhar 27 mil reais. Então, existem muitas torneiras abertas, muitos gastos que eu acho que são desnecessários. A gente muitas vezes fala do fundão eleitoral, mas existem outros gastos que poderiam ser cortados também e esse valor redestinado para a população. Essa colocação que você está fazendo é muito importante, até porque é preciso a participação de vocês, parlamentares, no caso, você que está tendo uma voz ativa nesse momento, para informar a comunidade, a população, exatamente procedimentos como esse. É um salário significativo, um valor de 27 mil reais,
para você estar em uma reunião. Muitas vezes, quanto a Itaipu, eu não posso falar com toda certeza quantas reuniões são. Mas, geralmente, o conselho, ele se reúne uma vez por mês. Eu não conheço outro conselho, eu posso estar errado e alguém pode chegar aí, escrever, me corrigir, mas se você olhar o conselho, por exemplo, das docas, que é o porto aqui do Ceará, existem conselhos do Banco do Nordeste, existem inúmeros outros conselhos e muitos deles se reúnem uma vez por mês. Por exemplo, uma vez uma pessoa me falou que um desses órgãos federais, eu acho que foi o porto aqui, as docas, que eles se reúnem uma vez por mês. Esses conselheiros, eles têm dinheiro à passagem. Aí, geralmente, muitas vezes, eles fazem uma reunião um dia de sexta-feira, ou seja, o cara vem com a passagem para o fim de semana, passar o fim de semana aproveitando a praia do Ceará, aí ganha um salário de 25, 30 mil reais, como é o caso do Carlos Manu, e eu não entendi como é que uma pessoa como, no caso, o ex-deputado federal Marum, o ex-deputado federal Aleluia, que foi até envolvido em investigações da Lava Jato, da Odebrecht, foi reconduzido a cargos como esse de conselheiro. Então, são muitas vezes... E ganha 27 mil reais, ou seja, é quase um salário de um deputado federal para o cara que talvez vai para uma reunião. Ou seja, imaginem quantos órgãos federais nós temos no Brasil. No Ceará são mais de 40, se você colocar os órgãos federais. Imagina a nível Brasil. Então, muitas vezes, a gente fala só de corta o salário dos deputados, corta o fundão eleitoral. Tudo bem, apoio, tá? Corte sim. Agora, não esqueçam que tem várias outras torneiras. E esse dos cartões corporativos é um, sim, que precisa ter uma clareza. Entendeu? Então, temos que prezar pela transparência. O dinheiro não é nosso. O dinheiro é de vocês, é do povo. Então, tem sim que ter um respeito com o dinheiro do pagador de impostos. Então, esse meu projeto de lei, Rubão, foi exatamente para apresentar e para que outros cortes possam ser feitos em muitas torneiras que estão abertas aí pelo Brasil. A medida que você propõe é sentir na pele também, mas que todo mundo, nas suas diversas gamas, possam proporcionar esse sentido também. É isso, deputado? Com certeza. Olha, eu vou citar aqui alguns números, tá? Por exemplo, a Embratur, tudo bem, é um órgão importante que fornece o turismo, ok, concordo. Mas também tem que lembrar que nesse momento de pandemia, ninguém está vindo fazer turismo. O espaço aéreo brasileiro está cortado. Nós não estamos recebendo estrangeiros aqui no Ceará nem no Brasil e vice-versa. Aí o que é que acontece? A Embratur tem um orçamento de agora quase R$ 1 bilhão. Durante esse tempo de pandemia, não tem gastos de promoção de praias no exterior ou de outras coisas. Então, esse dinheiro também deveria ser redestinado à população. Outro exemplo, o TSE, só para fazer as eleições, eles têm um orçamento de quase 10 bilhões de reais. A gente fala do fundo eleitoral de 2 bilhões, ok, como eu já disse, corta. Mas também não esqueçam que as eleições de 2020, o TSE tem um orçamento de quase 10 bilhões. E são vários outros gastos que se somam a bilhões que deveriam também ter esse respeito, esse corte e a devida fiscalização do povo. Deputado, a sua voz aqui na nossa entrevista, a sua fala é importante, mas esse seu depoimento, você me cita agora, que você fala ao nosso público, ao seu público, você já disse isso nas sessões virtuais, vem dizendo e segurando essa sua fala, essa segurança da sua fala? Com toda certeza, estou falando aqui ao vivo para você, no seu programa, já tem muitos desses posts nas minhas redes sociais. Eu normalmente falo isso nos microfones quando estou orientando, eu sou vice-líder do partido. Se você puxar algumas das minhas orientações, muitas vezes queriam acabar reuniões, sessões do Congresso cedo, e eu já cheguei várias vezes no Congresso, fui criticado por outros deputados, mas eu já falei no microfone, eu disse, olha, nós estamos sendo pagos para trabalhar, não é para encerrar essa sessão e irmos para casa cedo. O povo tem expectativa que muitos projetos sejam votados. Quantos projetos, quantas reformas o povo tem anseio?
a reforma de um código penal, uma reforma política, reforma tributária é a que eu julgo a mais importante nesse momento. Então, o povo ele está cansado de lentidão, de burocracia, de muito discurso e pouca ação. Então, é importante, sim, esse trabalho árduo de seriedade. Eu venho do setor privado, Rubão. A minha vida toda foi no setor privado. Eu nunca tive concurso, cargo, em setor público não. E eu te digo, no setor privado, a gente trabalha com eficiência e eficácia. Se não tiver resultado ou produtividade, é rua, entendeu? E ele substitui. Então, eu sempre trabalhei dessa forma, prezando pela eficiência e pela eficácia. E isso eu tento, sim, trazer isso para o setor público. Muitas vezes eu me sinto frustrado quando demora. Um projeto de lei, uma PEC, para acontecer, é muito burocrático, tem comissões especiais, depois várias outras comissões, CCJ, depois algumas rodadas no plenário, emendas a matéria a principal, aí depois de aprovado os destaques, e daí por diante. Então, às vezes a gente se sente um pouco frustrado com essa burocracia, mas é aos poucos que a gente vai mudando. A gente também tem que lembrar que essa nossa luta, essa nossa guerra, vamos assim dizer, ela vai ser vencida com o tempo. A gente também não pode querer que do dia para a noite aconteça algo e mude tudo. Isso vem com o tempo. Então, a gente precisa, sim, dar tempo ao tempo, colocar boas pessoas, cobrar, e eu acho que a população está amadurecendo bastante quanto a essas mudanças. Deputado, a turma que está chegando aqui, os internautas que acabam de chegar, informar a todos que, terminando a nossa live, você vai poder assistir na íntegra. Nós vai estar no nosso site www.programadorubão.com.br. Ao término da entrevista, que é ao vivo, nós disponibilizamos no nosso site para que você possa assistir na íntegra. Tá certo? E já a gente tem um momento alô aqui, não é rádio, não é televisão não, mas nós temos um momento alô aqui das pessoas que estão participando, parabenizando, criticando, dando ideias, falando aqui na nossa live. Tá bom, deputado? Muito bom. Meu amigo, eu quero passar aqui essa primeira meia hora falando sobre os seus projetos e, posteriormente, queria falar sobre Fortaleza, PSL, alguns detalhes a mais. Eu estou aqui com um projeto que é o 1180, que você pede a indicação ao Ministério da Educação, da Saúde para antecipação das formaturas e autorização da convocação de estudantes que cursam o último ano de faculdade na área de saúde para atuarem nas demandas relacionadas ao coronavírus. É um projeto de sua autoria e eu acredito de uma boa ideia, até porque há um número insuficiente de profissionais da saúde e aqueles que estão se contaminando, se prejudicando também por conta da obrigação do trabalho, deputado? Com toda certeza. Já foi atendido essa minha solicitação. Eu fiz tanto um projeto de lei como um requerimento para o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde. Na época, consegui até falar com o então ministro Mandetta. Ele deu, sim, o apoio a esse projeto. Nós temos muitos estudantes do curso de medicina que já cumpriram toda a carga horária exigida pelo MEC e eles apenas estavam nos estágios finais, faltando 2 meses para graduação do seu diploma de médico. E aí o que a minha solicitação foi para que antecipassem. Falei com a Unifor atendeu esse pedido, algumas outras universidades, cheguei a falar com vários reitores, tentando sensibilizar, e não somente ao curso de medicina, mas também que fosse extensivo aos cursos de farmácia, enfermagem, fisioterapia, ou seja, os cursos da saúde que são tão importantes nesse combate. Muitos lugares, nós tínhamos médicos antigos que tinham a técnica de como entubar, de questão de respiradores, e eles estavam atendendo a pacientes no primeiro contato. Então, aí, o que nós queríamos é colocar esses médicos formados, que tinham cumprido já essa carga horária, fossem antecipados seus diplomas, que ali, nesse primeiro contato com os pacientes, e aí esses médicos mais experientes pudessem estar atendendo os casos mais graves, precisavam mais de atenção. Isso aí foi atendido pelo Ministério da Saúde, pelo MEC, muitas universidades
elas também atenderam esse pedido. Eu acho que foi uma vitória para o Brasil. Isso aí foi algo que eu fiquei satisfeito em ter participado, e todos os brasileiros foram contemplados com esses estudantes que estavam prontos para serem formados, e aí receberam esses diplomas e graças a Deus aí eles estão na linha de frente ajudando o Brasil a vencer esse momento. Importante, no início dessa pergunta eu não fiz a colocação, mas esse projeto reverberou nas principais emissoras de TV, rádio, jornais, portais de jornais do Brasil, essa medida de antecipar as pessoas que estavam praticamente formadas, só faltava a formalidade do evento, da entrega do material, até por si a questão dos estágios, né, que são obrigatórios no curso, já tinham concluído. Deputado, tem outra preocupação que você teve aqui, inclusive foi uma pauta grande no início dessa pandemia, que foi a questão dos caminhoneiros. Eu vejo aqui que você tem 2 projetos que facilitam a questão de falar no sentido bem popular, a vida deles, porque apesar de todo mundo estar em casa, eles continuam fazendo o trabalho deles, que se encaixa no trabalho essencial para levar medicamento, levar alimentação, todo esse procedimento, e você delegou 2 projetos aqui para dar condição à infraestrutura para que eles possam continuar com o trabalho de logística pelo Brasil. Foram 2 projetos de lei. Eu também gosto de, antes de enviar esses projetos, de enviar essas solicitações para os respectivos ministérios, e eu tive contato, na época, com o ministro da Infraestrutura, com seus assessores, e todos eles demonstraram total apoio, porque os caminhoneiros que levam o Brasil de ponta a ponta, e os caminhoneiros não podiam parar, as nossas BRs não podiam parar. E logo no início dessa pandemia, dessa quarentena, desse isolamento, muitos estados fecharam praticamente tudo. Eu conheci caminhoneiros que me disseram: Heitor, eu fiquei 24 horas sem comer nada, porque não estavam achando nada nas estradas. Então, a minha solicitação, um deles foi quanto ao pedágio. Eu sei que aqui no Ceará nós não temos pedágio, mas nós temos o pedágio em outros estados, e foi preocupante, porque muitos lugares fechados, as empresas sem receber, as empresas de portas fechadas, trabalhadores sem poder receber dinheiro, e os pedágios altíssimos, como são os pedágios de São Paulo e de outros lugares. Então, nós pedimos sim para que esses pedágios também não fossem cobrados, e ao mesmo tempo, que eu considero mais importante, foi o que eu pedi, foi o projeto de lei, o 1001, que pedia que a administração pública, ou seja, o Ministério da Infraestrutura, que ele deixasse durante esse tempo de calamidade pública, né, em vários estados, teve esse decreto, como o Ceará, como São Paulo, vários estados, que o Ministério da Infraestrutura intervisse, deixando pontos de apoio permanentes para os caminhoneiros durante seus percursos, porque o Brasil não podia parar. Eram postos de gasolina, borracheiros, postos de conveniência, restaurantes, para que o Brasil rodasse. Isso aí foi muito bem aceito pelo Ministério da Infraestrutura. Muitos estados também aceitaram essa sugestão e aí acataram, e graças a Deus o Brasil não parou quanto a essa questão. Tem algumas perguntas que não estão relacionadas diretamente ao nosso tema, mas eu vou tentar fazer aqui, tipo aqui do Ramone Melo, está perguntando a respeito do concurso dos agentes penitenciários do ano 2007. Já a gente volta para esse tema quando a gente abrir o tema livre. Porém, você ainda tem um projeto, deputado, rapidamente, que o tempo corre aqui, com 60 minutos o Instagram ele realmente derruba a gente. E a gente precisa correr bem. Que garante o grau máximo ao adicional de insalubridade e periculosidade aos profissionais de saúde que atuam na linha de frente ao combate a endemias, além de agentes de vigilância sanitária, limpeza urbana e segurança pública. Isso aqui é para melhorar a questão da verba da insalubridade, da periculosidade, deputado? Com toda certeza. Isso aí foi valorizando, lembrando que eu sempre pautei um Estado forte, próspero e seguro em um tripé. E esse tripé é saúde, educação e segurança.
Eu morei mais de uma década fora do Brasil. Morei nos Estados Unidos e morei na Inglaterra. E nesses dois países que eu morei, e nos muitos países que eu viajei pelo mundo, que foram bastantes, Rubão, que eu viajei, eu sempre vi que uma nação bem-sucedida, ela valorizava esses três, esse tripé, né? Saúde, segurança e educação. Então, trazendo para a nossa realidade, nós temos aí três tipos de profissionais, que são os profissionais da segurança pública. Nossos policiais. Os nossos policiais estão na linha de frente, garantindo a nossa segurança e arriscando as suas vidas. Eu até aqui presto a minha solidariedade ao tenente PM Hudson, irmão do meu amigo Coronel Júlio, do Juninho, que faleceu ontem de coronavírus. E ele apareceu na TV em vários momentos, ajudando a população na frente das caixas econômicas e de UPAs e de vários lugares. Ele deu entrevista a grandes mídias na frente de pontos de aglomerações de caixa econômica. Esse tenente da Polícia Militar, infelizmente, contraiu coronavírus. A família dele me ligou quando ele estava no UPA. Ele estava sem respirador, conseguimos a transferência dele para um hospital do estado. Infelizmente, ele não sobreviveu e ele morreu. Então, foi um policial militar que ontem eu estou dando o exemplo de um policial. Mas eu posso te falar de inúmeros casos que eu tenho recebido de agentes da segurança pública que estão falecendo quanto a essa luta deles diária. Outros, os profissionais da saúde, Rubão, os nossos enfermeiros, médicos, os nossos técnicos e auxiliares de enfermagem, que estão aí lutando. Veja os casos deles, do PV, em vários hospitais, que eles não têm o mínimo de um equipamento de segurança, do EPI, de proteção individual. Então, eles precisam de, no mínimo, serem garantidos um grau máximo de insalubridade e, no caso, por exemplo, periculosidade, para que, caso eles fiquem doentes, eles possam até ter como sustentar suas famílias. Muitos deles fazem hora extra, e quando se afastam, são cortados coisas. Então, coloquei sim esse projeto de lei, e até hoje eu busco essa urgência lá na casa. Então, o Brasil tem que começar a valorizar, por isso que eu citei, tendo morado no exterior, porque qualquer lugar do exterior que você vai, você vê policial sendo reconhecido, você vê militar sendo reconhecido, você vê profissional da saúde sendo reconhecido, enfermeiros. E aqui no Brasil, a gente trata muitas vezes, não, eles também têm que fazer o esforço. Eu discordo, eu acho que uma nação, para ser forte, tem que valorizar esse tripé: saúde, educação e segurança. E na educação que eu não falei, são os nossos professores, que são mal remunerados. Tem cidades aqui no Ceará que a faixa salarial média de um professor é R$ 400. Entendeu? Então, essa é a média de um salário, muitas vezes, de um professor. Então, é isso, pessoal. Vamos lutar para defender esse tripé, né? Esses profissionais dessas três áreas. Deputado, nesse momento que a gente está aqui na nossa live, com o governador Camilo Santana, eu vou fazer já essa pergunta, porque ele acaba de prorrogar até o dia 31 de maio a questão do isolamento social mais rígido aqui na cidade de Fortaleza. Mas pegando a deixa dessa sua resposta, você que vivenciou, como você mesmo disse, 10 anos de sua vida pelo mundo, estudando, vivenciando outras culturas, tem algum projeto que você viu sendo feito pelo parlamento de algum desses países que você acha interessante se encaixar aqui no Brasil? Eu vou dar o exemplo desse momento dos Estados Unidos. Obviamente, a situação dos Estados Unidos é totalmente diferente. Eles têm uma economia muito mais forte do que a nossa. É um país que tem reservas. Então, eu entendo a situação desses países. Então, muitas vezes, eu não posso comparar de igual para igual, porque eu sei a realidade do Brasil. Certo. Mas o parlamento americano, nesse momento, ele removeu a sua identidade partidária. Ou seja, aqui no Brasil, eu acho isso errado, até faço uma crítica aqui, 35 partidos políticos ou
e muitos em criação, eu acho absurdo. Em países como Estados Unidos, você vê ali os dois protagonistas, né? Democratas e republicanos. Na Inglaterra, onde os meus filhos nasceram, nós temos ali os liberais, os conservadores e os trabalhadores. Obviamente, existem aqueles que podem ser candidatos avulso também, o que é outra coisa que eu defendo aqui no Brasil, e não temos, mas se Deus quiser, um dia vamos ter candidaturas avulsas. Mas é o seguinte, o parlamento americano, Rubão, ele praticamente deu as mãos e se uniu nesse momento, em quase sua totalidade, para ajudar o povo americano. Então, nós vemos aqui no Brasil muitos políticos politizando esse momento, cheio de politicagem, e ainda com essa briga ideológica. Está errado isso. Está errado. A gente tem que acabar com essa... Pelo menos nesse momento, termos uma trégua e começar a trabalhar em prol do Brasil. Eu sei que muitas prefeituras e governos dizem que não tem recursos, estamos enviando recursos, mas a gente também vai fiscalizar. Eu quero deixar bem claro para o povo cearense que eu pessoalmente, estou tomando nota de tudo que está sendo feito agora. O Ministério Público, nesse momento, está reduzido, porque a gente está em isolamento, em quarentena, o TCU, o TCE, mas essas notas fiscais, essas compras não vão correr, não. Então, a gente vai atrás, sim, de todo centavo que foi gasto nesse momento. E a gente vai lutar para que a Polícia Federal bata, sim, na porta desses corruptos. Porque não pode, Rubão. O pessoal agora querendo, num momento crítico, gente morrendo, como eu acabei de citar um pai de família agora. E aí o pessoal comprando respiradores. Eu ainda não tenho, eu solicitei muitas dessas informações, não tenho essas provas ainda, mas existem muitas suspeitas e indícios de superfaturamentos, de compras irregulares, de prefeituras, e isso tudo nós vamos fiscalizar. Então, Rubão, resumindo essa pergunta agora, o parlamento deveria se unir em prol do povo brasileiro, dar uma trégua nesse momento agora de qualquer briga ideológica, partidária, deixar o presidente trabalhar, deixarem os ministros trabalhar, mesmo temos dar apoio aos governadores. Não concordo com essas medidas rígidas. Fui informado agora a prorrogação desse isolamento. Eu mesmo entrei com mandato de segurança aqui no Tribunal de Justiça do Ceará. O Tribunal de Justiça indeferiu meu pedido liminar. Eu entrei com a reclamação no STF. Então, vamos trabalhar, porque o povo, ao mesmo tempo que a gente tem que cuidar da saúde de vidas, a gente também não pode deixar que a fome chegue primeiro para muitos do que o vírus. Então, tem que se ter um equilíbrio e uma moderação em toda a atitude do poder público nesse momento. Você defende o que se chama de isolamento social vertical? É esse? Isolando Defendo sim, defendo o isolamento vertical. Defendo também que eu vou lhe dar aqui alguns exemplos. A construção civil, Rubão, ela já trabalha com muitos equipamentos. A construção civil, ela trabalha com muitos equipamentos de proteção individual. Então, eles já têm equipamentos de proteção, já trabalham com certa distância um do outro. Então, a construção civil ela não poderia estar parada nesse momento. A construção civil das prefeituras, como é o caso aqui de Fortaleza, elas estão a todo vapor, e de muitas prefeituras pelo Ceará. Por que a construção civil do setor privado também não pode estar? Outra coisa, nós já tivemos muitos que estão imunes, que já contraíram vírus, que já estão imunizados, que venceram o vírus. Por que esses também não podem voltar a trabalhar? Outro case de sucesso é o caso da Alemanha, que quando você olha lá os órgãos públicos, eles estão, no caso, os prefeitos, governadores, a própria a Angela Merkel está incentivando a testagem regular da população, porque nos primeiros indícios a pessoa já entra em uma quarentena. Então, assim, eu pessoalmente sou contra esse isolamento social e eu quero deixar bem claro uma coisa, Rubão, que o que mais me preocupa nesse momento é a retirada de liberdades.
eu sou uma pessoa que defendo muito a liberdade do indivíduo. Então, quando eu comparo ao nazismo, ao fascismo, a governos ditatoriais, eu vejo que eles... É como se pegar, fazendo uma analogia, você pega uma rãzinha, um sapo, coloca dentro de uma água... Se você colocar dentro de uma água quente, ele bate e volta. Agora, se você botar dentro de uma água fria, natural, ele entra, fica lá acomodado, e aí você bota ele no banho-maria, daqui a pouco ele morreu e não sabe que morreu. Isso é só uma analogia para dizer que muitos governos, como o de Hitler, eles começaram retirando direitos. Direito da população de autodefesa, ou seja, de ter qualquer tipo de arma. Aí foi retirando, aí começou a perseguir diferentes grupos. Não, vamos perseguir judeus, vamos perseguir ciganos, vamos perseguir católicos. Aí foi indo. E daqui a pouco estava ali o povo totalmente amarrado. Então eu sou preocupado, sim, com a retirada da liberdade do nosso povo. Eu não estou dizendo que assim, já volta tudo ao normal, porque a doença é verdadeira, o vírus é verdadeiro. Agora a população tem que ter responsabilidade, começar a usar máscara, higiene pessoal, ou seja, álcool em gel, evitar mais contato próximo ou físico, ter consciência. Você começou a sentir qualquer sintoma, se afasta, entra numa quarentena, faz a testagem. Os empregadores começar a dar equipamentos de proteção individual, também de se responsabilizar, caso um de seus funcionários fiquem doentes, que eles cuidem, que eles comprem um medicamento, que se tiver num caso que um deles precisa de um respirador, paguem, façam isso. Então, o empregador, se quer voltar a funcionar, que ele também arque com responsabilidades. Então, assim, Rubão, eu sou muito crítico a esse isolamento radical e total. E outra coisa, eu sou uma pessoa que estudei, como você leu o meu currículo aí no início, eu estudei em 5 universidades, 5 diplomas universitários. Eu sou uma pessoa que estimula o pensamento crítico, sim. Eu não aceito tudo que vem. Então, eu quero ver o fundamento, o estudo do governo de que esse isolamento radical e de que esse lockdown, que ele de fato vai funcionar. Então, eu preciso sim ver esses estudos científicos para poder aceitar. E foi isso que eu cobrei do governador na minha última audiência que tive de forma virtual com os governadores e senadores. Eu cobrei, eu disse, governador, nós precisamos de um planejamento. Eu sou gestor, eu sou administrador e eu trabalho com planejamento. Tudo que eu faço, ele tem que ter um projeto. Então, eu perguntei ao governador, cadê o planejamento? E aí o governador não apresentou, ainda diz que está estudando, vai apresentar essa semana. Estou cobrando constantemente. Eu não estou aqui entrando numa oposição só por estar em oposição, mas estou cobrando sim, porque a população, os empresários, não somente a classe empresarial, mas a classe que trabalha também está preocupado. A gente precisa, exatamente como o doutor Alci Pinheiro escreveu, foi bem na hora, nós precisamos desse plano A, B e C. E se o isolamento radical, o lockdown não funcionar? Qual é o plano B? Qual é o plano C? Outra coisa, a gente vai deixar quebrar tudo? Vai quebrar tudo? Daqui a pouco está todo mundo morrendo de fome. Aí vai começar suicídios, vai começar saques, roubos e furtos aumentando como está aumentando. Então, Rubão, eu sou muito preocupado e crítico quanto a esse isolamento. Foi por isso que eu entrei na justiça para derrubar e já estou entrando no STF. Por que eu entrei no STF? Porque a Justiça Federal, lá em Brasília, já deu um parecer de retorno e parcial de um planejamento que o governador Ibanez apresentou, e é isso que eu estou cobrando aqui no Ceará. Ô, deputado, amanhã está prevista uma reunião do presidente com todos os governadores do Brasil. Eu queria a sua opinião em relação a isso, porque o que a gente vê na grande mídia, nos portais, é que há um grande desalinhamento em relação a procedimentos, exatamente o que você está dizendo, do governo federal com seus estados, que o Tribunal
delegou aos estados e municípios, né, as suas medidas sejam executadas de forma a não dar improbidade em relação à questão das leis federais. E eu queria a sua opinião em relação a isso, sobre essa conversa, esse diálogo. Você acredita que há essa possibilidade desse alinhamento, dessa conjuntura para poder conduzir o retorno das atividades industriais, conduzir a questão do crescimento do atendimento médico e as demais gamas que estão impactando na vida dos brasileiros, deputado? Eu acredito que o diálogo é o caminho. Na minha vida, Rubão, eu aprendi a construir pontes. Eu não trato a oposição, muitas vezes, como inimigos. Eu trato como adversários. Mas não significa que eu não possa ter um diálogo. O nome parlamentar, ele vem de parlar. Ou seja, falar, dialogar, conversar. Eu tento vencer no campo das ideias. Foi exatamente o que eu pedi agora. Eu disse, governador, eu quero ver os estudos científicos e o fundamento que vocês estão utilizando para esse lockdown. Ele não me respondeu. Eu entrei na justiça para cobrar essa resposta. Então, eu aprendi a construir pontes na minha vida e diálogo. E eu acredito que um diálogo dos governadores com o presidente da República vai ser positivo. Então, eu espero que nessa reunião amanhã não tenha PT, Aliança, PSD, PSDB, PDT, entendeu? Espero que não tenha direita e esquerda. Na reunião amanhã dos governadores dos estados com o presidente Bolsonaro, deveria ter somente Brasil. Porque no fim de tudo, tem o povo brasileiro. E ninguém aguenta mais tanto sofrimento. Porque, assim, é o povo sofrendo com a incerteza de que não vai ter trabalho. É o povo sofrendo com a incerteza. Quantas pessoas eu converso, Rubão, e diz assim, meu Deus, eles não estão nem com medo do vírus, eles têm medo de pegar o vírus e não ter respirador. Ou seja, eles têm medo do caos na saúde. Muitos têm medo de viagens. Rapaz, as pistas estão tão ruins, não tem ninguém trabalhando. E o policiamento foi reduzido, o pessoal aterrorizado com a questão da segurança. Então, o povo não aguenta mais discurso vazio. O povo não aguenta mais sofrer tanto com a ineficiência, com a burocracia da política brasileira. Então, eu espero que amanhã, de fato, seja algo produtivo. Como eu disse, não tenha partidos ou ideologia. Todos sabem que eu sou de direita. Eu sou de direita e sou conservador. Não abro mão de meus princípios. Porém, nós temos pontes a construir que vão beneficiar o povo. Economia não é questão ideológica. Economia, 1 mais 1 é 2. Então, se um empresário fechar suas portas, é 300, 400 empregos a menos. Então, a gente tem que começar a aprender a construir pontes. Eu espero que, de fato, tenha uma construção amanhã. Obviamente, eu também espero que o governo federal, que o nosso presidente, que o ministro da Saúde, venha com direcionamento, porque eles são as autoridades máximas e que sejam respeitados como tal. Que o ministro da Saúde, ele possa vir com uma orientação e o Brasil siga. Não fique com essa, não sigo. Realmente a gente não sabe quem é o ministro, realmente a gente não sabe qual a orientação, usa máscara, não usa, tem aglomeração, não usa. Então, eu acho que já está na hora de todos amadurecerem nessa conversa e nos unirmos pelo Brasil. Acabar com essa hipocrisia e briga ideológica nesse momento e nos unirmos pelo Brasil. Então, Rubão, eu estou torcendo para que a reunião amanhã seja produtiva. Deputado, a gente entra na linha final aqui do programa. Acredito que a gente tem mais 10 minutos. Eu digo isso por quê? Porque o Instagram ele nos corta com 60 minutos. Então, a gente acaba, nesse período agora, indo para um bate-volta rápido para que a gente possa ter... Quando ele faltar 2 minutos, ele vai começar a contar para a gente poder finalizar sem cortes. Mas, só para acrescentar uma resposta que você fez, você disse que o parlamento norte-americano fez a união de forças em prol desse combate. Você sente esse espírito no Congresso Nacional? Você sente que esse espírito está
manifestando dentro do parlamento brasileiro? Eu, infelizmente, não posso dizer isso aqui no Brasil. Eu ainda vejo muita politicagem, eu ainda vejo muitos... Vejo, eu estou dizendo, no Congresso Nacional, onde eu trabalho, na Câmara dos Deputados, eu ainda vejo a politização de discursos da pandemia. Eu vi aí ontem o ex-presidente Lula falando que, graças a Deus, que o vírus veio. Então, assim, a gente vê a politização, gente feliz que aconteceu essa pandemia. Ah, graças a Deus que aconteceu isso, que agora o governo do presidente Bolsonaro vai de água abaixo. Então, assim, me dói escutar essas coisas, porque eu sou bem sincero, Rubão, eu nunca na minha vida votei em um político de esquerda, antes de ser político. Porém, eu sempre torci pelos nossos presidentes. Eu que sou cristão, a Bíblia diz que nós temos que orar por nossas autoridades, nossos governantes. Então, independente se era Lula, se era Dilma, se era Temer, eu sempre torci que o Brasil desse certo. Então, se a pessoa não apoia o governo Bolsonaro, tudo bem, eu respeito sua opinião. Eu também tenho as minhas críticas com relação ao presidente Bolsonaro. Eu não idolatro ninguém, não. Eu passei dessa fase da minha vida. Para mim, Rubão, de perfeito só tem Jesus. Só ele que não tinha pecados, erros ou falhas. Todos os outros homens, eu, Bolsonaro, quem quer que seja, é pecador, é falho, comete erro. E outra coisa, eu defendo uma linha ideológica que toda unanimidade é burra. Quem defende o pensamento único é o comunismo. Eu sou liberal na economia, eu sou um conservador, eu defendo sim o pensamento crítico e defendo sim essa crítica. Então eu também não concordo com tudo do presidente Bolsonaro, não. Agora eu apoio que ele faça um bom governo, sim, porque ele é o piloto desse avião. Se der errado, vai dar errado para todo mundo. Para todo mundo. Então, vamos torcer pelo Brasil, pessoal. Inclusive, eu quero colocar um adendo aqui no nosso bate-papo. Ontem eu conversei com o deputado estadual Walter Cavalcante, que fez uso das mesmas palavras suas, deputado. Ele disse, olha, nesse momento eu não tenho que fazer críticas, eu tenho que desejar sucesso para que ele possa ser iluminado e que ele consiga fazer uma boa administração para o Brasil. Eu torço, palavras do deputado Walter Cavalcante, do MDB, líder municipal aqui do estado do Ceará. Nós entramos nos 5 minutos finais, deputado. Eu queria saber de você, nós vamos ter outros bate-papos, até porque o período, a gente quis abordar mais a questão do período do coronavírus, mas eu quero saber de você se você é a favor da questão da mudança da data das eleições. Você é a favor que não tem eleições no ano 2020? Você é a favor da mudança dessa data para esse ano ou da unificação da eleição em 2022? Rubão, eu defendo um Estado mínimo. O que nós pudermos enxugar de gastos do Estado, é isso que eu apoio. No início do nosso bate-papo, eu já disse que as eleições custam, em média, por exemplo, as eleições de outubro, elas custam, em média, 10 bilhões para o TSE fazer as eleições. Então, se nós pudéssemos unificar, ter somente uma eleição, e aí acabava também com esse negócio de vereador que foi eleito, vai a deputado estadual que foi eleito, vai a prefeito, e daí por diante, ficar, por exemplo, um deputado federal agora é candidato a prefeito, ele perde ele não é eleito, ele continua como deputado federal, e assim por diante, senador, vai candidato a governo. Então, que nós acabássemos com tantos gastos desnecessários, unificássemos, sim, as eleições, uma eleição só, menos custo para a população, menos programa político na TV, menos gasto de fundo, menos gasto de dinheiro do pagador de impostos. E aí, sim, esse dinheiro ele seria economizado e revertido para a população. Então, eu defendo, sim, a unificação das eleições. Agora, Rubão, nós temos que ter pé no chão. Se isso vai acontecer, eu duvido muito pelo sentimento que eu já vi na Câmara. O que eu vejo, Rubão, é que as eleições vão acontecer esse ano, porém as datas podem ser modificadas.
ao invés de nós termos as eleições 4 de outubro, nós teremos, por exemplo, no dia 15 de novembro, porque tem que lembrar que os mandatos dos vereadores e dos prefeitos, por exemplo, dos prefeitos, eles vão até o dia 1º de janeiro. E a dos vereadores, elas vão até 1º de fevereiro. Então, dentro do mandato que tivessem as eleições, ou seja, se acontecer, ao invés de acontecer em outubro, acontecer em novembro, pelo menos nós vamos ter tempo de vencer essa pandemia, acabar, passar esse lockdown, acabar com essa quarentena, a vida começa a voltar normal aos poucos, e aí vai ter tempo de ter uma política, onde o eleitor tem contato com o seu candidato e etc. Então, eu defendo sim unificação, porém, sendo pé no chão, não vai acontecer. Eu acho que as datas que vão ser modificadas. Eu vejo que, nesse momento, esse é o caminho que a Câmara dos Deputados, que o Congresso Nacional vai seguir. Deputado, nós chegamos realmente à nossa reta final aqui. Tinha uma pergunta que queria fazer, e muita gente que participou aqui da live mandando perguntas, fazendo colocações, é exatamente a questão da eleição municipal de Fortaleza, do PSL aqui em Fortaleza, da chapa da capital e das chapas das principais cidades do estado do Ceará. Mas eu acredito que você não vai ter pouco tempo. Se quiser responder, eu lhe digo quando faltar 2 minutos, aí eu já aceno aqui para você faltando 2 minutos. Pode ser? Pode, claro. Você, quando eu lhe entrevistei mês passado, já lhe coloquei como pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza. Continua com a pretensão, o partido tem essa ideia de lhe colocar como estar como pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza? Eu sou pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza. Isso continua. O PSL tem uma chapa completa de vereadores. Vamos lançar 65 candidatos à Câmara Municipal de Vereadores. Vamos ser um dos partidos que ocuparão mais vagas. Eu digo isso pela qualidade que nós temos de pré-candidatos hoje no partido. O PSL vem forte aqui em Fortaleza. Nossa chapa está muito boa. Nós temos hoje o PSL concorrendo em praticamente 50 cidades do estado do Ceará. Nós estamos nas principais cidades, nós estaremos nas chapas para concorrer à Câmara Municipal e também a ocupar a vaga de prefeito e vice. Então, o PSL vem forte no estado do Ceará. Alguém acabou de escrever que o PSL Caucaia é o partido hoje mais forte lá de Caucaia. Então, o PSL vem sim na região metropolitana. Eu estou vendo aqui nos comentários que vários da região de Pacatuba, de Caucaia, Cascavel, aqui citando meus amigos, participando. E o PSL vem forte. Nós saímos nos 2 minutos finais, viu, deputado? Estamos nos 2 minutos finais. Nós saímos de um partido que praticamente não tem representantes a nível municipal no estado do Ceará. E vamos ser, sim, um dos partidos que mais vão ter representantes de vereadores, prefeitos e vice no estado do Ceará. Quero lhe convidar, posteriormente, quando passar a amenizar esse problema, vamos retornar à nossa entrevista, vamos abordar mais Fortaleza, mais o partido. E eu tenho agora 1 minuto e 24 segundos para poder lhe fazer uma pergunta rápida. Toda essa experiência vivida no lado empresarial, na vida do estudo, eu queria que você me dissesse da satisfação de estar no Parlamento Brasileiro e podendo representar o povo cearense. Eu não sou político carreirista, então eu não penso de ficar na política o resto da minha vida, como eu vejo aí deputados de 8 mandatos, 10 mandatos. Eu venho do setor privado, eu estudei muito na minha vida, porque eu gosto do setor privado, eu gosto de trabalhar com resultados, eficiência, eficácia. Eu vejo esse meu momento agora como político como uma missão que Deus me deu, por isso que eu trabalho tanto, por isso que eu luto tanto pelo meu estado, pelo povo cearense, pelo Brasil, porque eu acredito que foi uma missão que Deus me deu, Deus me colocou na Câmara Federal, e aí vou querer... 25 segundos.
vou querer, sim, continuar de cabeça erguida e trabalhando pelo melhor aí do meu estado e do meu Brasil. É uma missão, Rubão, e vou cumprir essa missão que Deus me deu. Deputado, obrigado pela presença, muito obrigado, Deus te abençoe. Até a próxima, um próximo bate-papo aqui no programa do Rubão. Valeu, Rubão, obrigado, que Deus abençoe a todos. Obrigado pela oportunidade. Felicidades a todos.